amigos, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Como é que vão os estudos? Hoje é dia 4 de abril, onde eu gravo essa aula de compactação de solos, né? Nessa nossa sequência de exercícios resolvidos. Então esse vai ser o nosso primeiro exercício. Estou muito contente porque alguns telespectadores, né? Alguns dos estudantes aí da engenharia e da geotecnia que têm acompanhado aí os vídeos do canal já têm mandado mensagens, tirando algumas dúvidas aí em inbox, né? Eles me acharam aí pelo Instagram ou pelo Facebook e já fizeram contato. Estou sabendo que tem uma galera do Instituto Federal do Paraná, né, do IFPR, aí, que tem feito trabalhos aí em classificação de solos essa semana. Então já entraram em contato, falando que tinham lá um trabalho, que os vídeos estavam ajudando, mandaram dúvidas. Então isso é muito bacana, né? A intenção desse canal aí é justamente isso, é ajudar e servir. Bom, antes da gente falar do exercício de compactação basicamente, né, propriamente dito, eu gostaria de falar sobre referências, materiais que estão disponíveis aí e a gente pode utilizar para fins de estudo em geotecnia. Vamos lá. A primeira referência que eu quero deixar para vocês, pessoal, que a meu ver é a básica em mecânica dos solos, não falaria a principal, tá? Seria desmerecer um pouco das demais, mas uma que me ajudou muito na graduação, e eu tenho acompanhado também outros estudantes, né? Ajuda muito a se introduzir no estudo da mecânica dos solos, é o livro Curso Básico de Mecânica dos Solos, do Carlos de Souza Pinto. Então, ele tem muitos exemplos práticos, exercícios resolvidos, tem linguagem acessível, tá certo? Então, nesses 16 capítulos, que ele coloca aí como 16 aulas, ele aborda tanto a boa parte de Mecânica dos Solos 1, né, o conteúdo aí nas ementas da Faculdade de Mecânica dos Solos 1, quanto de Mecânica dos Solos 2, tá ok? Muita coisa vai ser utilizada, né, com toda certeza nas outras disciplinas, como barragens, fundações também, mas gosto muito dele para começar a estudar mecânica dos solos, tá? Você que acabou de chegar aí no quarto, quinto período da sua graduação, talvez sexto, e pegou a mecânica dos solos como primeira disciplina aí da geotecnia, né? Passando, claro, lá por geologia de engenharia ou geologia para engenheiros, tá certo? Então, é uma boa referência. Uma segunda que eu indico também é o livro Fundamentos de Engenharia Geotécnica, tá? Do Braha M. Das, se eu não me engano, ele é da versão de 2016, não tenho certeza, 2012, perdão. Já é a 7ª edição, tá? Existe uma 8ª edição, onde o Braha também trabalha com um outro autor, mas essa é que eu mais tenho utilizado. E para fins aí de estudos de compactação de solos, também existe esse livrinho. Ele é um livro bem fininho, mas a meu ver bem completo, pega muita parte aí de ensaios de laboratório, de campo também, fala sobre controle de compactação, fala sobre equipamentos para compactação, comportamento de solos compactados. É esse Compactação dos Solos, Fundamentos Teóricos e Práticos, que foi escrito por alguns professores do Departamento de Geotecnia aqui da Universidade Federal de Viçosa, onde eu estudei, e também alguns doutorandos. Ele é bem completo, tá? Ele é fininho, muito bom para se estudar compactação de solos, e alguns desses livros vocês vão encontrar em PDF na internet, tá? Disponível aí na internet. Para quem não tem dinheiro disponível para gastar, né, para investir em livros durante a graduação principalmente, fica a dica que você pode encontrar esses materiais sim disponíveis na web, mas eu particularmente gosto muito de comprar livros, então passava muito aperto na graduação também, porque eu sempre queria estar atualizando, queria estar buscando novas referências, e nem sempre, né, era possível, porque alguns desses livros são mais baratos, outros já são mais onerosos, mas acontece que eu parto da seguinte filosofia: é importante a gente honrar, né, esses autores também, que nos ajudam aí, tanto na graduação quanto depois de formado. Eu, por exemplo,
meu primeiro projeto de barragem de terra foi feito com o livro Obras de Terra, do Faisal Massad, em mãos, que me ajudou demais. Eu utilizei muito mais ele depois de formado do que durante a disciplina de barragens durante a graduação. Mas ok, então mostro para vocês aí um pouquinho da minha pequena biblioteca. Acho importante isso, a gente montando, né, uma bibliotequinha aí que auxilia demais, tanto na graduação quanto após, né, após a formatura, a colação de grau. E na vida profissional, não tenha dúvida que o tempo inteiro a gente vai estar consultando esses livros aí, independente da área, né, geotecnia, estrutura, saneamento. Tem algumas outras literaturas também que não estão nessa foto aí, voltadas para estruturas, para concreto armado, metálicas, transportes, mas são em número bem inferior a esses aí da área de geotecnia. Minha paixão mesmo é geotecnia. Ok. Então, pessoal, o exercício desse vídeo é o seguinte, é um ensaio de compactação, onde dele nós vamos tirar os dois parâmetros, né, as duas propriedades principais aí desse ensaio, que é o teor de umidade ótimo e o peso específico aparente seco máximo, tá? O nosso chamado gama D máximo, que vão ser utilizados para fins de controle de compactação de camadas compactadas aí, de aterros em campo. Ok, vamos lá então. É o seguinte, esse ensaio, hoje ele é padronizado, ele é normatizado pela NBR 7182 de 2016, tá? Recentemente, né, nesses últimos 3 anos aí, a gente já vem trabalhando com essa norma, que a última versão era de 86, então entre 2015 e 2016 a ABNT fez uma revisão de uma série de normas aí, principalmente da área da geotecnia, e essa de ensaio de compactação foi uma delas, e é a partir dela que a gente vai trabalhar. Foi realizado um ensaio de compactação, um ensaio de Proctor, com uma amostra de solo previamente seca e destorroada. Na tabela abaixo estão as massas determinadas nas 5 moldagens de corpo de prova, no cilindro que tinha 1.600 cm3 de volume. As respectivas umidades também estão indicadas. E aí pede-se, né, desenhar a curva de compactação e determinar peso específico aparente seco máximo, o nosso gama D máximo, e a umidade ótima. Ok, o que acontece, galera? Nós vamos ter, né, lá na norma, algumas seguintes indicações. Nós vamos preparar o nosso material, o nosso solo, né, que vem do campo, vem de um talude, uma jazida, de acordo com a NBR 6457 de 2016, tá? Já existe a versão corrigida dela, 2017, e vamos preparar esse material de forma que o solo pode ser utilizado para fins de compactação a partir da umidade higroscópica, ou então com menos 5% em relação à umidade ótima, ou mais 3% em relação a essa umidade. Ok. Bom, então ok, a gente quer determinar com essa curva de compactação os parâmetros de gama D máximo e teor de umidade ótimo, tá certo? Essa curva vai ser adquirida a partir da plotagem de 5 pares de pontos aí em um ensaio de compactação, onde a norma fala que você pode começar, como eu mencionei, na umidade higroscópica ou com menos 5% de umidade em relação à umidade ótima, ou com mais 3% também em relação a essa umidade ótima. Mas como assim? O que eu quero determinar do ensaio é o gama D máximo e esse teor de umidade ótima. Então como é que eu vou estimar por onde eu começo? Na prática, pessoal, quando você já tem alguma experiência com ensaio de compactação, um técnico ou quem já trabalha há mais tempo com esses ensaios, consegue estimar essa umidade fazendo uma análise tátil-visual, né? Pegando no solo, verificando a plasticidade desse solo e beleza, vai muito bem, obrigado. Caso você esteja começando agora, você fica um pouco mais à mercê, né, dessa incerteza. Então, o que pode acontecer é que você vai precisar de um número maior de corpos de prova para conseguir traçar essa curva, mas sem problema algum, isso é normal aí nesses inícios de prática em laboratório, né, de inserção em ensaios de laboratório. Ok,
A norma, a NBR 7182, fala de pelo menos 5 pontos, tá certo? E então, se a gente for começar com menos 5%, basta para o próximo ponto, né, para o próximo cor de prova, nós adicionarmos mais 2%. E assim por diante. Se eu pegar o primeiro ponto, né, mais à esquerda aí, como sendo menos 5% em relação à ótima, mais 2 eu caio no segundo ponto com menos 3%, mais 2% eu caio no menos 1, depois adicionando mais 2 eu já passo do meu ponto de virada, vou chegar no mais 1% em relação à ótima e por fim o mais 3. Depois de plotar então esses pares de pontos, né, teor de umidade versus gama D, a gente traça uma melhor curva, né, não é simplesmente ligar linha, né, por linha, ponto por ponto aí e traçar uma curva, não, vai a mão livre, né, vai o mais próximo possível, a intenção é que seja o mais próximo possível a curva passando de todos os pontos, né, que você tenha um ponto de virada bem definido. Isso no Excel é muito tranquilo de fazer, bem simples, e aí a nossa intenção com essa curva é retirar esses dois parâmetros, tá certo? Que vão ser utilizados aí para controle de compactação aí, de rodovias, barragens, ok. Bom, mas como é que a gente faz para calcular esse gama D? O que nós vamos fazer no ensaio é moldar o nosso corpo de prova dentro de um cilindro, tá? Seja o cilindro para ensaio de próprio normal, intermediário ou modificado, número de camadas, etc. Isso vai depender da sua energia de compactação. Nós vamos simplesmente, depois de terminar de compactar o nosso solo, pesar, pode ser esse conjunto, tá? O solo compactado, o corpo de prova mais o cilindro, então basta nós tirarmos aí a tara do cilindro depois e tendo em mãos a massa do corpo de prova e o volume do cilindro, nós conseguimos calcular o peso específico. Depois de terminar de compactar, de pesar esse corpo de prova, nós vamos quebrá-lo e fazer um ensaio de umidade com esse material, com esse solo. Então, para cada um dos corpos de prova, para cada uma dessas determinações, nós vamos ter um teor de umidade e um peso específico. A partir do peso específico e do teor de umidade, né, por dedução aí de fórmulas, por correlações, a gente consegue calcular o nosso gama D. Então, essa curva não deve ser plotada gama versus W, né? Deve ser plotada gama D versus W, tá certo? Peso específico seco versus o teor de umidade. Beleza. Ok, então vamos lá. A gente tem aí dados de teor de umidade e da massa do solo que foi calculada para cada um dos corpos de prova utilizados. O que a gente vai precisar? Nós vamos precisar do peso específico, tá? Então, eu sempre aconselho que se criem duas novas linhas nessa tabela, uma sendo de massa específica e a outra sendo de massa específica aparente seca ou o gama D. Então tá aí ó, os cálculos, né? Foi falado que o volume do cilindro tem 1.600 centímetros cúbicos, então a gente pode calcular aí essa massa específica para cada um dos corpos de prova, tá certo? Então só peguei esses valores aí de massa, dividindo pelo volume. Por exemplo, o primeiro corpo de prova tem 2.763,20 gramas. Dividindo por 1.600 centímetros cúbicos, vai nos dar aproximadamente 1,73, né, gramas por centímetros cúbicos. E eu gosto sempre de trabalhar em quilômetro metro cúbico, então passando isso aí para quilômetro metro cúbico, né, fazendo uma multiplicação por 10, a gente pode simplificar, pode arredondar isso aí em 10, a gente chega em 17,27 kN por metro cúbico. E vamos fazer a mesma coisa para as outras determinações, para os outros corpos de prova, tá ok? Então acompanhem comigo aí e fazendo para 5, nós vamos ficar com esses valores de massa específica do solo, 17,27, 17,69, 18,12, 18,24 e 18,26 kN por metro cúbico. Ok. Bom, então tá aí esses valores, tá? Esses resultados. E não vai ser com esse peso específico que nós vamos plotar o nosso gráfico, nossa curva de compactação. Vai ser com o gama D, peso específico aparente seco. Para isso,
nós vamos utilizar de deduções, tá? Para quem acompanhou os primeiros exercícios lá de índices físicos, vocês vão lembrar dessa equação aí, ó, gama acaba resultando em gama S, que multiplica 1 mais W sobre 1 mais E. Só que vamos lembrar que o gama S sobre 1 mais E nada mais é do que o gama D. Se a gente for chamar lá o VS de 1, né, falar que o nosso VS de fato não é a massa dos sólidos, mas o nosso VS é igual a 1, nós conseguimos brincar com essas deduções, chegar nessa equação, tá? E como o gama D é igual a ms sobre V, né? Ou seja, o nosso gama D vai ser igual a massa seca ou do sólido sobre o volume, a gente consegue chegar nessa relação e aí a gente pode melhorar a equação da seguinte forma. Só substituir esse gama S sobre 1 mais E por gama D e assim acaba que o nosso gama D fica em função do gama e do W, tá certo? Peso específico e teor de umidade. Então agora a gente pode calcular esses gama Ds para todas as 5 amostras. Ok? É o que é apresentado aí então, tá certo? Acompanhem comigo aí os cálculos. Esse exercício eu aconselho que vocês sigam ele, façam ele numa folha, num caderno, para vocês não se perderem aí com essas contas, tá? Que estão lá, com esses valores que estão lá na tabela. Então tá aí, ó, gama sobre 1 mais W, tá certo? O seu gama e o respectivo W para cada amostra. E a gente chega nesses valores de gama D, 14,16 para a primeira amostra, para a segunda 14,30, terceira 14,40, quarta 14,29 e quinta 14,3 kN por metro cúbico. Muita atenção com as unidades, tá certo? Então, preenchemos agora a nossa última linha dessa tabela, gama D, e versus o teor de umidade, a gente está apto a plotar os nossos pontos e traçar nossa curva de compactação. Aqui já apresento ela plotados para vocês, tá certo? Vocês podem voltar aí no slide anterior e comparar com esses pontos. E o que a gente vai tirar dessa curva agora? Teor de umidade ótimo e o gama D máximo. Para tirar, né, para determinar esses valores, nós vamos olhar no ponto de virada, né, onde o gama D para de aumentar e começa a decrescer. Existem várias teorias aí sobre o formato dessa curva, certo? As mais aceitas aí vão falar de fenômenos de capilaridade, de lubrificação das partículas, certo? Existem vários estudos falando sobre qual ramo é melhor se compactar o solo para ter uma resistência maior, uma menor compressibilidade, uma menor permeabilidade também do solo. E aí a gente vai ver que em muitos projetos de aterros, tá certo? Para rodovia, para barragens, os projetistas usam desses valores, desses intervalos aí. Eles propõem muitas vezes uma compactação abaixo de um grau de saturação, perdão, de um grau de compactação igual a 100%, tá? Geralmente trabalhando então mais no ramo seco da curva, porque você acaba podendo contar com o fenômeno de sucção nos solos aí parcialmente saturados, mas isso fica como conversa para uma outra hora. Então, como é que a gente vai calcular o gama D máximo da nossa curva e o teor de umidade ótimo? Você vai analisar, vai pegar o seu ponto aí de virada, que observa que nem sempre ele vai coincidir com o ponto mais alto de gama D. Por exemplo, aqui está o terceiro ponto, que daria para nós lá 14,40 de gama D, versus, se eu não me engano, 25,70, 80 alguma coisa, né, que a gente tem lá. Só que com esse traçado da curva, tá certo, que fica muito bem traçado no Excel, por exemplo, muito melhor do que a mão, a gente consegue verificar que, pelo menos eu falaria, que aqui está o nosso ponto, onde a gente precisa aí dos dois parâmetros, porque aqui já está essa virada e não mais aqui para frente. Então, o que a gente faz é pegar esses valores, a partir desse ponto, traçar uma vertical e também traçar uma horizontal. Na vertical, a gente vai tirar
o teor de umidade ótimo e na horizontal a gente tira o γD máximo. Então, em função desse exercício, a gente poderia pegar esses valores. Vamos descer aí, achando um teor de umidade em torno de 25,7% e o γD não variou em relação ao que a gente tinha na tabela lá, ficou bem próximo, né, do terceiro ponto que foi determinado, com 14,4 kN por metro cúbico. Bom, pessoal, então espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Caso venha ter ficado, pode entrar em contato conosco aí, que a gente está disponível aí, estou disponível para eventuais dúvidas. Espero ter ajudado. Muito obrigado. Grande abraço.